Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a todos que estão conosco, presentes aqui no plenário do Legislativo e também a todos que nos acompanham via Zoom. Iniciamos a partir de agora o segundo Fórum E Agora Sou Mãe, realizado pela Escola do Legislativo de São José do Rio Preto. Nesta oportunidade, a gente vai ouvir especialistas sobre maternidade. Primeiramente, vamos ouvir a doutora Thaís Witt, que é médica especialista em reprodução humana e vai tratar sobre métodos de fertilização. Vamos ouvir também o doutor Fabrício de Freitas, médico ginecologista e obstetra, que vai falar sobre gestação e tipos de parto. Na sequência, recebemos também a fisioterapeuta pélvica e obstétrica Tamara Altivo, que vai falar sobre como se preparar para o momento do parto. E temos ainda a participação da psicóloga clínica materna e infantil, Roberta Grangel, que vai falar sobre o emocional da gestante durante todo esse processo. Gostaríamos de relembrar aqueles que nos acompanham via Zoom, que nos acompanham online, que vocês podem também enviar dúvidas, questionamentos e sugestões durante todas as explanações. Esse fórum vai ser transmitido posteriormente pela TV Câmara de São José do Rio Preto, canal 4, NET Claro, e 28.2 em sinal aberto e digital. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Quero dizer também a todos os nossos convidados que estão aqui conosco, que é uma conversa informal, então, a qualquer momento, vocês podem enviar para a gente suas perguntas e tirarem as suas dúvidas. E eu peço também para que todos os participantes da mesa possam interagir e complementar as informações um dos outros, e assim a gente vai trazer informação e esclarecimento para os nossos convidados. Eu começo, então, com a doutora Thaís Witt, que está aqui à minha esquerda, médica especialista em reprodução humana. A gente vai falar sobre o sonho da maternidade. Doutora Thaís, muito boa tarde, seja bem-vinda à Câmara de Rio Preto. Boa tarde a todos, meu nome é Thaís, eu sou ginecologista e obstetra, mas hoje eu estou só na área mesmo de reprodução humana e infertilidade, auxiliando aí os casais que tentam o sonho da maternidade, né? Bom, antes de começar a falar um pouquinho sobre a parte mais específica, que são as maneiras de tratamentos, o meu consultório ele é muito baseado numa montanha-russa de emoções. Então, geralmente, os casais que nos procuram são casais já bem fragilizados, porque essa época de tentar engravidar não é uma época fácil, né? Envolve todo o nosso redor de amigos e familiares que torcem por nós, mas, ao mesmo tempo, é uma pressão muito grande que esse casal sofre nesse período. E nosso objetivo é sempre transformar isso em algo mais leve, para que eles possam ter força aí para continuar o tratamento, que muitas vezes não é um tratamento rápido e fácil, mas precisa ser da melhor forma possível, baseando naquilo que eles desejam, né? A reprodução humana, nem sempre ela segue uma escadinha, que é começar do mais simplesinho, que é programar uma relação em casa, na hora certa, e subindo o degrauzinho até eu chegar numa fertilização in vitro, né? E a infertilidade também não é algo pontual. O meu problema é esse. Não, é um conjunto de fatores, né? Então, quando nós avaliamos o casal, eu preciso saber da idade desse casal, se tem algum fator que está dificultando uma gravidez natural, o tempo que esse casal está tentando engravidar e o desgaste que esse casal já está sofrendo, né? Então, todo esse conjunto de avaliação é importante para decidir o melhor caminho. Claro que isso tem que ser feito em conjunto com o médico, mas a gente tem que respeitar também a decisão. Tem paciente que está preparado para ir para algo mais avançado, mas muitas vezes eu tenho que me preparar para isso. Então, eu tenho que sempre respeitar o que está vindo de informação do outro lado, né? Quando eu avalio um casal, eu tenho que alinhar as expectativas com a realidade. Eu acho que isso falta um pouquinho de informação por via confiável, né? Hoje é um bombardeio de informações aí que a gente tem por rede social, pesquisas de Google, né? E isso acaba nos atrapalhando um pouquinho no consultório, porque não tem um caso igual ao outro. Cada caso é um caso, né? E nós temos que desmistificar tudo isso, começar lá na estaca zero, para alinhar a expectativa com a realidade. Por quê?
Quando o casal chega, geralmente a expectativa em chances de tratamento é muito alta. E muitas vezes eu vou ter que lidar com chances baixas e com uma insistência para o sucesso, ou até mudar o plano para, por exemplo, um óvulo doado, né? Só que olha o passo enorme, né? O casal chega no consultório achando que vai lidar com 90% de sucesso, porque afinal é um tratamento mais avançado, mais específico, tecnologia, mas nem sempre é a realidade, né? Para não gerar um sofrimento, é importante nessa consulta, nessa primeira consulta, que geralmente demora 1 hora e meia, nós alinharmos com o que o casal está lidando, mesmo num tratamento avançado. Isso é muito difícil, mas é melhor eu conhecer essa situação nesse começo, para me preparar para isso, do que eu entrar num tratamento achando que vai ser tudo muito simples, e aí eu vou lá em cima, né, minha expectativa lá em cima, e aí descubro a realidade. E isso é muito sofrido, e é mais um trauma que esse casal vai carregar, e vai ser mais difícil depois retomar com força para um próximo tratamento. Então, acho que isso, assim, mais do que o tratamento, isso para mim é o mais importante, né? Ter força e confiança e expectativas corretas do tratamento. Aí, ok, quando nós mostramos todos os caminhos, então a gente vai começar esse caminho, o que mostra a minha chance? Para vocês terem uma ideia, pessoal, não sei se vocês têm uma ideia em relação a isso. A chance da gravidez natural no auge da fertilidade, isso eu digo assim, uma adolescente, antes dos 30 anos, até antes dos 30 anos, que é o nosso auge, não tem nada, nenhum problema de saúde, o parceiro não tem nada. Aí eu pergunto, qual que é a chance de sucesso? Qual você acha que é a chance de sucesso? Né? Todo mundo fala, acho que é 90%, 60%. Na verdade, o auge da fertilidade, tendo relação no período fértil, minha chance é de 25% no máximo. De ter relação no dia que eu estou ovulando, no auge da fertilidade, não tendo nenhum problema, 25%. Aí você me pergunta, nossa, doutora, mas todo mundo está grávida na minha frente, só eu que não estou. Só tem grávida, todo mundo engravida. Quem não quer engravidar, engravida. Até a minha tia de 45 anos engravidou espontâneo, né? E aí você tem que mostrar que quando nós tentamos engravidar, eu só vou enxergar quem está grávida. É igual, eu acho que, eu quero um carro preto, só vai passar carro preto na nossa frente, né? Então, eu olho só para isso, mas, na verdade, quem está tentando engravidar não vai falar para vocês. Não vai abrir isso. É muito difícil alguém que abre, que está tendo uma dificuldade para engravidar, e no seu redor está olhando as pessoas ficarem grávidas. Porque emocionalmente é difícil abrir, tem muito preconceito em cima de tratamentos, e não conseguir engravidar ainda tem isso na sociedade. E esse julgamento de que você tem que obedecer o namoro, o casamento, aí você tem que ter um filho é muito pouco, que vai ser muito mimado, então tem o segundo filho, e se você tiver o terceiro, aí você é doida, né? Não é isso que a gente sempre vê? Então, o casal se isola, mas a infertilidade é algo muito, muito frequente, só que não é aberto. E aí que a paciente se sente sozinha, porque ela fala, nossa, só eu que não engravido, né? Começa a inchar o chazinho de fralda, chá de o aniversário de 1 ano das amigas, e ela está tentando engravidar. Então, no auge da fertilidade, nós lidamos com isso. O que eu preciso ver? Eu preciso me basear nisso, para eu ter força para prosseguir um tratamento. Então, às vezes, eu estou lidando com 40% no tratamento, mas está bom, gente. É muito mais do que eu conseguiria num natural perfeito, né? Então, é esse apoio que nós temos que dar para as pacientes. E abrir outras possibilidades também. Então, muitas mulheres chegam realmente com uma idade mais avançada, sem reserva ovariana, e a natureza, infelizmente ou infelizmente, é superior à medicina. Então, a medicina avançou muito em tecnologia, em tratamentos, mas ainda a natureza ela é mais poderosa com a gente, né? Então, a idade é o fator relevante aí para nós direcionarmos chances de sucesso em qualquer tipo de tratamento.
A partir dos 38 anos, realmente, a qualidade dos óvulos começa a cair. Então, nós estamos assim, mudou a nossa vida, né? A nossa saúde hoje, aos 40, 45 anos, pode ser perfeita, mas, infelizmente, a parte reprodutiva, ela acaba tendo uma queda de qualidade a partir dos 38 anos de idade, né? Aos 40 anos, realmente é uma fase mais crítica, é sempre possível, mas a gente lida geralmente com uma chance do natural, aos 40 anos, de 5% a 10% de sucesso no período fértil. E isso é desconhecido muitas vezes, né? Aí, mais falando agora de tratamentos, né? Especificando mais tratamentos. Nós temos na reprodução, desde o mais simplesinho, que é um coito programado, que pode ser feito em casa. Isso também não pode gerar no casal uma queda da constância aí do relacionamento, porque o casal se desgasta absurdamente com essas programações de coito. É algo muito mecânico, é algo programado numa coisa que realmente é para ser um prazer do casal e não uma obrigação. Então, o casal se vê naquela situação de agendar o dia da relação sexual, e isso no começo até é divertido, mas acaba sendo muito angustiante e pesado. Então, também sempre tem um prazo que nós deixamos esse casal direcionados para esse coito programado, porque isso realmente desgasta. Às vezes, já chega cansado do coito programado, né? Então, tem que tornar esse momento também mais leve para o casal. Então, o coito programado simplesmente é programar a relação no período fértil. O que nós fazemos é ensinar esse período fértil, ver se está tudo bem com o período fértil, excluindo outras causas de infertilidade, né? Se eu for subir o degrauzinho, eu já vou para uma inseminação. O coito também pode ser feito no consultório. Então, faz ultrassom e direciona o casal no momento correto. A próxima escadinha é a inseminação intrauterina. A inseminação, ela é um facilitador do natural. Não tem tanta diferença, mas ela é um facilitador. O que é isso? Eu ajudo os espermatozoides chegarem até o óvulo. Então, eu programo essa ovulação e coloco os espermatozoides dentro do útero. Nisso, eles encontram o óvulo nas trompas e volta como um embriãozinho dentro do útero. Chances de natural e inseminação são próximas. Tem alguns casais que realmente se beneficiam com a inseminação, casos específicos, tá? E a escadinha lá do topinho é a fertilização in vitro, que aí realmente eu não preciso do sistema reprodutivo funcionando perfeitamente, como as trompas funcionando, por exemplo, que a endometriose é uma das principais causas aí de infertilidade feminina. Então, eu não preciso, e ela atrapalha muito o funcionamento das trompas. Então, na fertilização, eu não preciso das trompas e eu tento aumentar minhas chances porque eu pego mais óvulos em uma vez só. Então, a inseminação e o coito, eu não posso abusar muito do ovário, eu preciso ovular pouquinho, porque imagina, se eu hiperovulo essa mulher e jogo os espermatozoides, é difícil acontecer uma gravidez de quadrigêmeos, mas, a partir desse momento, eu não tenho mais controle, né? Na fertilização, não, eu quero o máximo possível de uma vez só, porque o meu controle é dentro do laboratório, tá? Então, eu vou estimular esse ovário, pegar os seus óvulos no laboratório, vou coletar o espermatozoide, unir com esses óvulos e formar o embriãozinho. E aí, o útero é preparado para receber esse embrião. Como eu falei para vocês, não necessariamente a gente precisa subir esse degrauzinho. Tem casais que chegam e o tratamento é a fertilização in vitro. Então, eu tenho uma endometriose, um fator masculino grave, eu já tenho que pular lá para cima. Por isso que eu falo, tem que ter cuidado com esse cansaço em coisas que às vezes não resolvem, sendo que é uma coisa que eu posso pular uma etapa, melhorar a questão de relógio biológico e já partir para algo mais avançado. Mas, igual eu falo, cada caso é um caso. Então, o que aconteceu ali não é o que pode acontecer com você. Por isso que precisa saber de tudo antes de entrar para um tratamento. Mesmo que seja do mais simples até o mais complexo. Eu me preocupo muito com depois a Rô vai falar, né? Mais a questão da Rô, mas
é a parte emocional do casal que me preocupa mais. Quando o casal está mais leve, parece que realmente tudo flui de uma maneira mais positiva, né? Então, isso é importante também, como médica, a gente dar um incentivo para essa questão. Doutora Thaís, deixa eu aproveitar alguns ganchos na sua fala. O primeiro deles a respeito da quantidade de informações que circulam hoje, né? Pouco se fala, de fato, nas rodas sociais, mas na internet a gente tem uma série de informações que são divulgadas, profissionais que se dizem especialistas, pessoas que passaram por tratamentos e dizem ter uma fórmula mágica. O quanto isso pode interferir negativamente no sentido de prejudicar um diagnóstico preciso, né, de interferir nessa questão também do emocional? Como é que a gente seleciona essas informações? Sim. Os pacientes, infelizmente, não tem como filtrar as informações de rede social. Não tem como. Hoje é um bombardeio mesmo. Muitas são informações aleatórias e não sei qual é o objetivo dessas informações aleatórias, até vendas também. Então, a reprodução humana é também uma indústria da reprodução humana, né? Então, tem muita venda. O que acaba acontecendo? Os casais acabam postergando ajuda especializada, porque ficam nessas formulinhas milagrosas. Então, eu já vi até vendas de cursos de fertilidade. Então, assim, como engravidar aos 42 anos espontaneamente, rápido. Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, no desespero, na angústia de ficar grávida, os casais acabam comprando situações, e às vezes até caras, por uma falsa venda, uma venda de um sonho, entendeu? Isso aqui não é uma venda, não pode ser uma venda. Não existe fórmula milagrosa para ninguém, nem para o melhor caso. Então, não existe a vitamina milagrosa, o suco milagroso, a fruta milagrosa, e nem a dica milagrosa. Isso não tem, tá? Então, está tentando engravidar, está tendo uma dificuldade, você precisa de um caminho. Olha, o caso é esse, o seu caminho pode ser esse ou esse. Esse caminho você pode ficar, vamos ficar mais ou menos esse tempo. Se não der certo, você tem esse plano aqui. Então, eu vejo muito assim, casais tentando engravidar há 10 anos, sempre com as sugestões desses pequenos milagrinhos, né? Ela fez isso, faz isso também. Aí se passa mais 6 meses, 1 ano. E o casal lá tentando. Então, veja, gente, infertilidade com 10 anos de tentativa, sem nenhuma ajuda, sem nenhum caminho, direcionamento, por conta desse bombardeio. E hoje, muito importante, em rede social. Isso, infelizmente, está acontecendo com muita força. E quando a gente fala de procurar um especialista em fertilidade ou especialista em reprodução humana, tem toda, né, uma mística em torno desse nome, muitas vezes preconceito. Antigamente, quando falava-se em fertilização in vitro, falava em bebê de proveta, em bebês artificiais. Isso. Né? Ainda hoje, há muito desse preconceito. A senhora acha que isso decorre em função de uma sociedade predominantemente religiosa? Isso é fruto só de desinformação mesmo? Por que esse preconceito ainda é tão forte, mesmo em 2023? Isso, eu acho que envolve também base religiosa, educação mesmo, que traz da família toda essa carga de não é um bebê normal, não vai ser um bebê normal, porque é feito em laboratório. Já ouvi isso dos meus filhos, que são de fertilização in vitro também, né? E aí eu digo para a paciente, se os meus filhos forem um pecado, uma química feita em laboratório, né? Então, vamos repensar o que é a vida, né? Mas é difícil desmistificar isso no consultório, porque isso tem é bem enraizado, às vezes. Mas eu acho que com jeito, e você abrindo esse casal para outras alternativas, mas precisa ter palavras corretas, porque qualquer palavra também pode machucar ainda mais, e aí eu travo realmente qualquer tipo de situação que possa ajudá-los a engravidar. A senhora falou aí de casais que às vezes ficam 10 anos tentando. Existe um tempo mínimo de tentativas? A partir desse marcador, um especialista deve ser procurado? Sim. Na verdade, toda mulher e o homem deveria fazer uma base, né? A mulher com a sua rotina ginecológica e informar para o ginecologista, porque às vezes o ginecologista ele consegue captar algumas informações importantes para guiar esse casal mais rapidamente para um especialista, né?
E todo homem, um espermograma para dar uma avaliada, né? É um examezinho que mostra tanta coisa para a gente. 40% dos casos tem fator masculino envolvido. Então, sempre a mulher é a culpada, né? Sempre a mulher tem que fazer tudo antes e depois o homem vai. Então, esse básico, todo mundo deveria fazer até mesmo antes de engravidar. Agora, para os casais que já estão tentando, 6 meses tentando engravidar a partir dos 38 anos, já é hora de procurar uma ajuda. Essa ajuda, a gente não que vai precisar intervir, por exemplo, vai para tratamento já. Não, é uma ajuda para ter um direcionamento, para ter uma investigação mais aprofundada. Exames específicos. Exames específicos e um direcionamento para o casal, ele ter um caminho, né? E abaixo de 38 anos, depende muito de cada caso, mas a gente fala 1 ano. Eu, particularmente, gosto 35 anos, o nosso cortezinho, tá? 35 anos, 6 meses, tentando engravidar, acima de 35 já procura. Abaixo de 35, 1 ano desse prazo tentando engravidar espontâneo. E antigamente a gente falava de tratamentos também de fertilidade como algo muito distante, uma realidade muito cara, ainda continua tendo, né, um investimento, precisando de um investimento financeiro, mas esse valor com o tempo ele está se tornando um pouco mais acessível a mais camadas da população. Exato. Ainda é uma tecnologia mais cara, porque todo o material é importado, de cultivo de embrião, cultivo de óvulo, a medicação. Só que realmente está muito mais acessível do que no passado, e no passado era muito menos efetiva o tratamento, né? Eu acho que ter um filho também envolve uma programação do casal. Mesmo na preservação de fertilidade, eu quero congelar o meu óvulo. É uma programação de vida, um planejamento do casal, né? Então, como todo planejamento, envolve uma questão também que o casal tem que se planejar financeiramente. Mas planejado, tudo é possível e é acessível agora, muito mais do que há uns 5 anos, 7 anos atrás. Bom, eu vou, antes de passar a palavra para o Dr. Fabrício, aproveitar, a gente falou aqui a todo momento a questão do emocional, sobre como o emocional dessa mãe, do casal, influenciam nesse processo, como essas informações desencontradas da internet acabam prejudicando e aumentando a ansiedade. Então, a gente tem uma especialista aqui que pode nos ajudar. Nem todo casal com dificuldades para engravidar procura ajuda especializada no sentido de terapia, psicoterapia, apoio emocional. O quão importante é também ter um profissional desse segmento auxiliando o casal nessa jornada? Olá, boa tarde. Penso que é extremamente importante porque, como a doutora Thaís colocou, muitas vezes a ansiedade, o desejo de que a coisa aconteça, a ideia da frustração, a cobrança, e além da questão do tabu religioso e o tabu a falta de conhecimento, penso que também existe um tabu, vamos pensar da virilidade, né? Porque vamos pensar, os homens geralmente são os últimos a fazer o exame, né? Então também já passa por aí. Alguns se negam, né? Também se negam a fazer o exame. Então eu penso, se o casal se dispõe, se a mulher se dispõe a fazer um tratamento, isso ajuda muito a lidar com esses fatores. Por que eu quero engravidar? Por que eu quero um filho? O que isso representa? Lidar com essa ansiedade, com essa cobrança, fica mais leve, fica menos pesado. Então, quando tanto o casal quanto, né, a mulher se propõe a pensar isso numa psicoterapia, com esse olhar sobre esses fatores, torna esse processo menos pesado, né, mais leve, sendo mais possível olhar também com menos preconceito. Inclusive diminuir as crenças limitantes, né? Porque muitas mulheres acreditam que é só uma questão de dom, né, de um benefício divino, e a partir do momento que encontra uma dificuldade, acha que isso não é para ela, né, não é algo que ela deva viver. Então, essa crença limitante também é trabalhada em consultório. Sim, com certeza, né? Essas crenças limitantes, essa ideia, né, de que ela não é digna, e às vezes essa crença limitante, muitas vezes ela não está consciente, né? A mulher, ela não consegue, ela não externaliza isso propriamente dito, ou às vezes fica no pensamento, ou às vezes ela nem pensou propriamente dito, mas existem certos fatores, vários fatores que ficam limitando. Então é importante também desmistificar.
E fazendo um parêntese, a gente está falando sobre ansiedade, expectativa. Na prática, doutora Thaís, essa ansiedade ela torna tudo mais pesado e angustiante, mas na prática interfere nos resultados de tratamento? A minha impressão dentro do consultório é que os casais mais unidos, que estão firmes mesmo, apoiando um ao outro, eles fluem melhor. Tudo flui com mais tranquilidade e desenrola mais facilmente, né? Então, aquele casal que não se nega mesmo a compreender qual são as suas chances, ou o casal desunido, as coisas realmente travam um pouquinho e é mais difícil acontecer. Essa é uma impressão que eu tenho. É mais difícil persistir também. Sim. Perfeito. E aí eu vou conversar agora com o doutor Fabrício, porque quando essa gestante chega, vamos falar dos dois casos, né? Tanto da gestante que se programou, que às vezes atravessou essa jornada de anos tentando, e aí chega no seu consultório com o sonho de fato acontecendo, como também com aquela mulher que teve uma gestação espontânea. Gostaria que o senhor falasse a respeito dos dois casos. Vamos aproveitar o gancho dos tratamentos de fertilidade para falar da gestante que chega com o sonho concretizado e agora enfrenta uma segunda jornada que vai exigir dela outros conhecimentos, outras informações, que também é influenciada pelos conteúdos de internet. Como é que é esse primeiro contato e o início desse processo com o profissional da obstetrícia? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos que estão presentes, quem está acompanhando a gente pelo Zoom. Eu quero agradecer primeiro o convite de participar aqui desse evento, para a gente poder conversar um pouco mais, esclarecer um pouco mais sobre essas dúvidas do processo gestacional. Agradecer à Câmara, que acolhe o nosso evento aqui hoje também, que deixou disponível esse espaço para a gente. E, para quem não me conhece, meu nome é Fabrício, eu também sou ginecologista e obstetra, como a doutora Thaís, mas hoje o meu foco é mesmo acompanhamento de pré-natal, acompanhamento da mulher que está passando por esse processo de gestação e o acompanhamento do parto, com enfoque principalmente em quem está esperando e deseja ter seu parto normal. Você acabou de citar esses perfis de mulheres que chegam, né? E a Thaís acabou de falar dessa mulher que passou por um processo que às vezes exigiu um pouco mais de trabalho ou teve uma certa dificuldade. A gente recebe essas pacientes que teve uma gravidez espontânea, desejada, as mulheres que tiveram uma gravidez muito desejada e que tiveram que receber uma ajuda profissional para conseguir chegar nesse objetivo. E também recebemos mulheres que se pegaram desprevenidas com o diagnóstico de uma gravidez no susto, né, que não estavam esperando uma gestação e acabam se descobrindo grávidas. Então, nós recebemos vários níveis de emoções diferentes nessas primeiras consultas de pré-natal. E, assim como a Thaís disse também, o pré-natal ele é uma montanha-russa também, é muito permeado de emoção, tem muito viés emocional do casal, da estrutura familiar, e porque a gestação ela é um bom tempo, né? Esse período gestacional também são uma média de 40 semanas. A gente divide esse processo da gestação aí em mais ou menos 3 meses, 3 meses, 3 meses. São 3 blocos de aproximadamente 3 meses. E a cada trimestre, novas ansiedades surgem, novos medos, novas inseguranças. Então, a gente tem que estar ali ao lado dessa mulher todo esse tempo para lhe dar informação e segurança a cada período que ela vem passando, né? E a gravidez como um todo, eu acho que já é um período que são muitos desafios, são muitos mitos que permeiam o processo gestacional, e assim que se descobre uma gravidez, já essa nova grávida, essa mulher que acabou esse diagnóstico, ela já começa a receber um monte de informações, nem necessariamente ela precisa ir procurar, né, essa informação na internet, já são vários palpites, você conta para a pessoa que você está grávida, a sua amiga já quer te contar uma história, ou já quer falar, não, isso você pode, isso você não pode, a sua mãe, a sua avó, então já é muito difícil você conseguir ter uma sanidade mental assim no processo gestacional por conta dos palpites que você vai ouvir. Então, uma das formas de se preparar para que esse momento seja mais prazeroso, uma experiência mais positiva, já é conseguir filtrar um pouco dessas informações que vão chegar para você, né, que geralmente geram muita ansiedade. Bom, o senhor trouxe uma apresentação para a gente, não é isso? Apresentação de PowerPoint? Na verdade, essa apresentação a Tamara vai passar depois. É a Tamara, não é sua. Só para eu entender melhor. Então, vamos falar a respeito
do pré-natal, a gente mencionou agora há pouco a questão das crenças limitantes, elas começam no período de tentativa, mas eu tenho certeza que quando essa gestante chega para o pré-natal, ela também carrega consigo um monte de crenças mesmo, no sentido, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu dou conta? A gente sabe que há toda uma indústria também em torno da gestação e do parto, sobre o que como regras, né, de como a mulher deve se comportar e o que ela deve aceitar. Como lidar com essas questões todas e quais são as primeiras orientações no início do pré-natal? Depois a gente vai falar dos tipos de parto. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui, mas eu quero agradecer em especial a presença da Juliana ali, que está aqui com a gente acompanhando também. Ela vai conversar com a gente já. Vai conversar conosco. Obrigado, Ju, por ter vindo. E é assim, o começo do pré-natal, eu acho que ele vem muito, principalmente para a mulher que passou por essa dificuldade, né, de que teve que procurar uma profissional como a Thaís, ele vem com essa continuidade dessa ansiedade se vai correr tudo bem nesse primeiro trimestre, nesses primeiros meses de gestação. Então, são muitos medos do que ela pode ou não fazer. Como não errar. O que ela precisa fazer, como não errar, o que ela precisa fazer para não dar errado, ou o que ela tem que fazer para dar certo. E, na grande maioria das vezes, apesar de você ter a ajuda do profissional, isso não está totalmente no nosso controle, né? Então, entender que nem tudo durante a gestação e também nesse começo de gravidez não está no nosso controle, já é, acho que uma primeira coisa para você deixar isso passar mais tranquilamente. Então, vence os medos, né, do que você pode consumir, do que você pode comer, se você pode continuar praticando a atividade física que você fazia, ou se por um acaso não faz nada, se agora tem que começar. Se pode continuar tendo relação sexual, né, nesses primeiros 3 meses, o medo de um sangramento a qualquer momento, ou aquela mulher que já teve uma perda gestacional, essa insegurança de novo desse primeiro trimestre, e passar cada semana é uma vitória, né? Então, o que você tem que saber é que não tem muito a se fazer, a não ser seguir os exames de pré-natal. Você vai marcar o seu pré-natal, porque ele é muito importante para dar uma segurança e garantir a saúde sua e dessa gestação, mas é vivendo cada semana após semana. Não precisa ter, na grande maioria das vezes, a mulher tendo bons hábitos de vida, né, não uma gestação de risco habitual, tendo bons hábitos de vida, continuar praticando a atividade física que já tem costume. Ela pode até, por uma vontade dela de dar uma maneirada, assim, de falar, não, eu vou diminuir porque eu me sinto mais segura, pode até fazer isso, mas é importante manter a atividade física no começo da gravidez. A relação sexual também não é algo proibido, você pode continuar tendo relação sexual se está tudo bem. Vai procurar ainda mais ter hábitos alimentares mais saudáveis, né? Aí depende da orientação ali do seu médico, vai evitar algumas coisas, vai evitar os alimentos crus, depende dos exames que você fez também. Mas no começo da sua gestação, é esse medo de um possível abortamento ou de uma perda gestacional que eu acho que permeia a maioria das grávidas e das mulheres também, né? E quando a gente fala de parto, aí vem a questão sobre o parto natural, parto cesárea. Hoje se fala muito em parto humanizado, fala-se até mesmo em cesárea humanizada, né? O que diferencia um do outro? Quais são as indicações clínicas para um ou para outro? Quem não pode ter parto normal? Quem deve ter? Vamos falar um pouco a respeito disso. Eu acho que a gravidez é um projeto de vida, o seu filho talvez seja um dos seus maiores projetos, né, de vida mesmo, então exige um planejamento também, e na gravidez também tem que ter esse planejamento. Pensar sempre em dar o melhor para o seu filho já começa desde agora, desde o processo de antes de engravidar, quando você está se preparando. Então, não é só quando o seu filho está lá, né, você vai escolher o colégio do seu filho, ou onde ele vai prestar vestibular, escolher a faculdade do seu filho. Agora, nesse período em que está tudo se formando, inclusive o cérebro do seu bebê está se formando, é onde você tem que pensar em dar o melhor para essa criança já na condição intraútero, já com ele aí dentro. Então, o que você pode fazer durante o seu pré-natal, ou pensando em até mesmo na escolha do tipo de parto, pensando no melhor desenvolvimento para a sua criança, você tem que fazer. Hoje, a gente vive num país extremamente cesarista, é o segundo no mundo em número de cesáreas, e a gente sabe que até por uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, esse número precisa baixar e está bem longe de chegar num valor ideal, por uma questão cultural também e financeira. Nós temos que acreditar, primeiramente, que a grande maioria das mulheres pode ter o seu parto normal, pode entrar em trabalho de parto, e poucas delas vão ter realmente uma indicação
precisa de cesárea, absoluta de cesárea. Então, a nossa luta, quem trabalha com parto normal, quem trabalha com esse novo rótulo que é do parto humanizado mesmo, a nossa luta nem é para que todas as mulheres tenham parto normal. A gente quer que as mulheres não sejam, né, enganadas durante esse período gestacional e durante o seu pré-natal, elas consigam tirar essas dúvidas e recebam informações realmente verdadeiras para que essa mulher consiga continuar segura a ter seu parto normal no final e essa insegurança ou medo ou alguma informação errada dada por algum profissional faça com que ela escolha uma cesárea por medo ou porque acha que realmente precisa. São poucas as indicações absolutas de cesárea, e a maioria delas vão acontecer no final da gestação ou só lá no momento que ela já entrou em trabalho de parto. Então, é interessante que a gente dê informação de confiança, baseada em evidência científica, durante o pré-natal, para que ela possa continuar e tenha uma boa assistência também durante o pré-natal. As indicações... O parto normal, a gente sabe que traz inúmeros benefícios para a mulher e para o bebê. Diminui-se a chance de você precisar passar por uma cesárea, que é uma cirurgia de médio porte, é uma cirurgia importante. Apesar de ser comum na nossa prática diária, é uma cirurgia, envolve riscos também. Então, se você não precisar passar por ela na sua gravidez, está tudo bem, é mais interessante para você não se expor a esses riscos. Vamos fazer um parêntese só, desculpa te interromper, mas sobre esses riscos. Já que é uma cirurgia com riscos significativos, quais são eles? Infecção hospitalar, o que mais? Os riscos já inerentes à grande maioria das cirurgias, né, que são sangramento mesmo na cirurgia, infecção do sítio cirúrgico, infecção ali dos pontos, lesão de algum órgão, né, às vezes o útero é ali colado com outros órgãos, então pode ter algum tipo de lesão de órgão também. Então esses são os riscos ali para aquela cirurgia em si. Até mesmo para o bebê, os riscos, né, que principalmente se é uma cesárea, que não aconteceu quando você entrou em trabalho de parto, às vezes você agenda uma cesárea, aquele bebê não está no momento certo de nascer, você antecipa alguns dias ou até semanas, né, antes do nascimento, e esse bebê pode ter dificuldade respiratória, aumenta as chances desse bebê permanecer numa UTI neonatal, diminui a chance de desenvolvimento dele também neurológico, porque às vezes nessas últimas semanas dentro do útero ele teria assim, um boom de crescimento neurológico. Então, para o bebê também tem riscos. A cesárea não é, né, algo que a gente precisa evitar a todo custo, inclusive a cesárea, junto com todo o avanço da medicina, é uma tecnologia que surgiu para salvar vidas. Então, a gente sabe que em alguns casos ela é muito útil e vai salvar a vida da mãe e vai salvar a vida do bebê. Mas quando não se precisa passar por esses riscos, é muito melhor, até porque a gente sabe que a cada cesárea vai aumentando as chances de você ter algum problema e aumentando as chances de diagnósticos que colocam a sua gestação como de um risco aumentado. Então, se você tem uma cesárea, depois quer ter 4 filhos, 3 filhos, uma mulher que a cada gestação precisa passar por uma cesárea, está se expondo a riscos cada vez maiores em cada cirurgia dessa também. Então, a gente não precisa demonizar a cesárea, mas precisa entender todas as complicações que ela pode trazer. E, por isso, como o senhor pontuou, tem que ter uma autonomia de decisão, né? A mulher tem que estar ciente de todo esse contexto. Quando a paciente chega no seu consultório, qual é o medo dela com relação ao parto normal? É a dor? São complicações? É perder esse bebê? Quais são os medos dessa mãe? A maioria das mulheres, elas chegam com essa, se eu vou conseguir, né? E elas, já na primeira consulta, a gente conversa bastante nessa primeira consulta, já falando sobre o parto, mesmo se ela está de 1 mês, 2 meses de gestação, já conversamos sobre isso, porque elas chegam com essa vontade, ainda um pouco oprimidas pela sociedade, e usando palavras como, não, eu quero tentar, não, mas não quero a qualquer custo, não, mas eu falei para minha mãe que eu vou tentar. Então já tem essa ansiedade, esse medo se vai conseguir. É a primeira coisa que eu já falo para ela, tirar essa palavra, o tentar. Isso é claro, comigo também. Eu penso a mesma coisa. Nós vamos, está lá com você, você vai entrar em trabalho de parto, e se precisar, a gente vai usar esse recurso que é muito válido, que é a cesárea. Então não pensa que é algo inalcançável, inatingível, porque nós temos que acreditar que toda a nossa civilização veio de mulheres que pariram de parto normal, e que a grande maioria das mulheres vai conseguir engravidar naturalmente, gerar esse bebê de uma forma natural aí dentro da barriga, e o final desse processo fisiológico é o parir.
Algumas vão precisar de alguma ajuda, outras não vão precisar de ajuda nenhuma e outras vão precisar de uma cesárea. Então, a primeira coisa é já estabelecer essa confiança para a mulher de que sim, ela pode e, na grande maioria das vezes, ela vai conseguir, porque esse é um processo fisiológico e natural. Independentemente do corpo, do peso, da estatura, da idade? Existem esses estigmas, né? Que a mulher negra pare assim, a mulher branca pare assim, que a gorda pare assim, a magra não consegue, a alta sim, a mulher que é pequena não tem condições de parir. Então, existem muitos, né, desses estigmas, mas a gente sabe que todas essas mulheres têm potencial para terem seus filhos de parto normal, principalmente, eu estou falando de uma gestação de risco habitual, de uma gestação que está tudo bem, né? Existem indicações precisas, mas a grande maioria das mulheres vai conseguir, e ela não pode ser bombardeada com informações que a façam desistir. Eu falo isso sempre até, Thaís, que quando começa foi feita uma pesquisa, já tem até algum tempo, que escolheram algumas mulheres e conversaram com elas assim que descobriram a gravidez e perguntaram para essas mulheres, antes de serem bombardeadas por informações durante as 40 semanas de gestação, se elas desejavam parto normal ou parto cesárea, e a porcentagem de mulheres que preferiam ter parto normal é muito maior do que a porcentagem de mulheres que já de cara pensam numa cesárea. E depois essas mulheres, no final da gestação, foram interrogadas de novo e elas tinham mudado de opinião. Então, o importante é fazer com que essa mulher que quer não desista por um motivo não real. É essa que é a nossa luta. E nesse caso, deixo eu recorrer a Roberta novamente, o trabalho de uma psicóloga também pode colaborar, não é? Dando esse suporte, diminuindo a ansiedade, ajudando a desfazer essas crenças limitantes e até ajudando a lidar com os familiares, porque às vezes, de fato, as opiniões, sugestões, palpites chegam, nem sempre mal intencionados, na maior parte das vezes bem intencionados, mas essa gestante também vai ter que saber escolher as palavras e escolher suas batalhas, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E penso que sim, o tratamento e o acompanhamento psicológico, porque, vamos pensar, um dos medos do parto normal vem muito com o medo do desconhecido, porque dá a impressão que é quase como fosse um cenário meio que de morte, né? Então, assim, poder desmistificar esses medos, tanto o medo do desconhecido, quanto da ideia, né? Essa sensação, essa ideia que fica quase no inconsciente aí coletivo, uma coisa como de uma morte, né? Através ali do parto normal. E muito, assim, eu vejo as pessoas, assim, por exemplo, da época dos meus pais, há um tempo atrás, por isso que talvez se fale muito, que vai falar para os pais, eu vou tentar. Porque ficou muito também aquela ideia de que a cesárea ia salvar vidas, né? Então, fica muito aquela sensação de que, para que vai tentar um parto normal, sendo que, né, assim, você tem um recurso que é muito importante, então quase que generalizou, quase que você vai correr um risco desnecessário tentando o parto normal. Então, é importante lidar sempre assim com o princípio da realidade, né, assim, quais são os riscos, e também tentar se fortalecer emocionalmente para bancar as escolhas, e também um processo que é muito importante é o autoconhecimento, para poder lidar com os palpites, com as escolhas. Eu teria uma pergunta, pensando aí a questão do parto normal e da inseminação artificial, do tratamento. A maioria dos casos eu vejo que são cesáreas, né? Existe um fator de indicação ou não? Vou começar com a doutora Thaís, depois eu repasso para o doutor Fabrício. A fertilização in vitro é uma indicação de cesárea? Não, de forma alguma. A partir do momento que ocorre a gravidez, segue a critério obstétrico. Então, não é por ter sido fertilização, a não ser que realmente ela tenha uma indicação obstétrica para isso. Mas por ter sido fertilização, não. E aí a gente volta àquele conceito que a gente estava comentando, né, doutor, sobre o processo mecânico aí na escolha dos óvulos, do espermatozoide, ele termina quando esse óvulo é transferido para o útero e, a partir daí, o processo natural decorre normalmente como numa gestação espontânea. Esse bebê não vai ser um bebê artificial. O coraçãozinho que bateu, as células que vão se desenvolver, é um bebê como qualquer outro. Então, por isso, o acompanhamento do obstetra vai levar em consideração o transcorrer da gestação, né? E não como essa gestação, de fato, se iniciou. Eu recebo, inclusive, pacientes que passaram pelo
pelos cuidados da Thaís, depois chegam comigo, inclusive depois tem seus partos também lá conosco, né? Então não é realmente uma indicação só por ter feito um processo que foi um pouco diferente do fisiológico no início, não coloca ela numa condição diferente no final. Você falou desse preparo emocional, eu acho que isso é tão importante, ou muitas vezes até mais importante que um preparo físico para parto normal, né? A Tamara vai falar aqui também do preparo para o parto, até pensando numa questão mais física, mas o preparo emocional dessa mulher, né, de segurança, de informação, de confiança na equipe, é muito importante, não só para a mulher, mas o papel do acompanhante é fundamental em todo o processo da gravidez, né, para ser apoio, alicerce para essa mulher, e principalmente no momento do parto. A Juliana vai poder falar também aí, como foi maravilhoso o acompanhante dela, mas ter um acompanhante presente, também munido de informações, para te ajudar a passar melhor por esse processo gestacional e estar ali junto contigo no parto, te dando força, te encorajando, é muito importante. E muitas vezes é interessante até que o acompanhante procure ajuda profissional, né, para se preparar também durante. Participe das consultas de pré-natal, participe dos cursos, né, igual nós fazemos lá na clínica, os cursos de educação perinatal, como se preparar para o parto, o processo de pós-parto, de amamentação. Então, preparar o acompanhante também é muito importante, assim como preparar a mãe. E eu acho que é válido também a gente destacar nessa função do acompanhante, nem sempre é um companheiro. A gente, por uma construção social, deduz que é um pai, mas pode ser uma companheira, não é? Às vezes não tem, de fato, não, a pessoa não é uma gestante que está num relacionamento estável, às vezes ela está gestante, vai ser uma gestante solo, e assim por diante. Então, o acompanhamento citado pode ser uma mãe, pode ser o pai, pode ser a noiva, pode ser a esposa. Enfim, qualquer uma dessas pessoas precisa participar desse processo. Como não deixar quem vai nos acompanhar de fora desse contexto, né? Como aproximar? É frequentar junto as consultas no obstetra, é participar ativamente dos exercícios de fisioterapia pélvica. Como aproximar esse acompanhante da gestante? Eu acho que começa junto com o profissional, na participação, na parte técnica também, né? Então, participar das consultas, levar o máximo que você conseguir, mostrar conteúdos para ele. Então, a gente tem conteúdos que não são totalmente aproveitáveis na internet, mas a gente tem muita conteúdo bom, né? Chamar ele para assistir aquele filme que fala de parto normal, mostrar fotos de parto. Aliás, é um filme bastante divulgado, vamos aproveitar para reforçar o convite. É um documentário, não é isso? É, o que a gente sempre recomenda, né? Mas é muito importante para entender esse processo da gravidez, esse sistema que rege o sistema de parto hoje no país, a indústria da cesárea. É um documentário que são divididos em 3 episódios, que é o Renascimento do Parto. Hoje todo mundo tem, né, serviços de streaming, tem acesso. Então a gente tem eles disponíveis no mais comum dos serviços mesmo, que é o Renascimento do Parto, que são 3 episódios que falam sobre isso. Aqui a gente pode falar, está na Netflix. Não sabia se aqui a gente pode falar, está na Netflix, é só pesquisar. E aí chamar a família, pode chamar o pai, a mãe, o acompanhante, quem é que vai participar dessa jornada de alguma forma para assistir. E está presente nas consultas mesmo. Vai fazer um ultrassom, gera um vínculo muito grande esse momento. Estar no exame. Né? A mulher ela já se vê grávida, assim que pega o positivo, ela já se torna mãe imediatamente, né, Thaís? O pai tem uma demora, às vezes, nessa assimilação, né? Às vezes é quando começa a aparecer a barriga, que ele começa a realmente identificar que tem uma gravidez. Alguns é somente quando nasce o bebê. Tem pessoas que até mesmo quando nasce o bebê demora alguns dias, tanto pai como mãe, para poder identificar aquele ser ali como seu filho mesmo, né? A Roberta sabe melhor do que eu, mas o pai tem essa dificuldade, então chamar ele para participar é interessante. Sobre o que chamam hoje de cesárea humanizada, existe uma cesárea humanizada ou é uma expressão também mercadológica? Não concordo, Thaís. É muito comum, é muito um produto a ser vendido. É um produto. É um produto, sim, né? E o que é o termo humanizado? Que começou há um certo tempo a ser usado com mais frequência e hoje a gente consegue fazer vários exames humanizados, endoscopias humanizadas, colonoscopias humanizadas. Então, hoje tem tudo, pode ser humanizado. Não é que é um humano, eu estou lidando com humanos, eu sou um humano, o atendimento é humanizado. Mas a gente poderia trocar essa palavra do humanizado por uma palavra como o respeitoso, por exemplo, né? Então, humanizado é
não enganar a mulher, deixá-la fazer com que o corpo dessa mulher agir de forma fisiológica, respeitar as decisões da mulher, dar autonomia para que essa mulher escolha junto com você sobre o corpo dela. Isso é humanizado. Fazer uma cesárea agendada não é humanizado, pensando no processo fisiológico, no respeito a esse processo e pensando no respeito ao bebê que está ali, e não é o momento dele. Então, você pode fazer uma cesárea de uma maneira respeitosa, né? Mudar algumas coisas ali naquele ambiente para que esse bebê nasça de uma maneira menos agressiva, menos abrupta, né? Então, você desliga o ar-condicionado, é o básico. Você diminui as luzes para esse bebê não se assustar, não fazer barulho na sala, não ficar tendo conversa paralela. Então, mesmo as pacientes que às vezes me procuram e por algum motivo vão ter uma indicação de cesárea na gravidez, a gente vai precisar fazer uma cesárea, a gente tenta fazer essa mulher se sentir acolhida nesse momento e faça com que essa experiência seja positiva e respeitosa. Mas vender esse termo de cesárea humanizada é um jeito mais de atrair pacientes, né, com esse produto. É melhor do que uma cesárea que não acontece de forma respeitosa, com certeza. Mas é um produto a ser vendido, não concordo com esse termo, não. Vou aproveitar para chamar a Tamara para a nossa conversa, porque ela está aqui do lado concordando. Tamara, pela sua experiência, pelas gestantes que você atende, a gente vai explicar já já qual que é o seu trabalho como fisioterapeuta. O Dr. Fabrício pontuou que é importante ter esse cuidado com o físico, com o corpo, né, de preparar o corpo dessa gestante, mas a sua linha de pensamento segue mais ou menos a opinião do Dr. Fabrício com relação a respeitar o momento do bebê nascer? Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu concordo plenamente, tanto que o Brasil é o país que mais faz cesárea, né? Eu acompanho gestante assim do mundo todo. E os outros países é comum, né, a mulher querer o parto normal. Na realidade, quando uma brasileira ela vai para fora do país, ela até se espanta. Por quê? Porque é totalmente diferente, né? Às vezes a mulher passa por 3 consultas durante todo o pré-natal com a parteira, porque eles entendem que a gestação e o parto é um processo fisiológico e normal da mulher. Então, não vem como uma doença. Então, as mulheres, às vezes, elas até espantam, né, porque é menos consulta, é menos exames, mas porque eles entendem que é natural. Né? E a cesárea, que a gente fala, cesárea humanizada, mas é o único termo no país, o único país que utiliza esse termo é no Brasil. É aqui no Brasil. Porque, na realidade, não existe a humanização do nascimento, na realidade, em todos os países eles entendem que o parto é humanizado. Né? Me corrija se eu estiver errada. E aí, então, todos os países já se entendem que a mulher, o processo fisiológico da finalização da gestação é o parto normal, mas se precisar de alguma intervenção, né, vai se utilizar intervenções, e a última intervenção é a cesárea. Né? E todas as cesáreas são feitas da mesma forma, de uma forma respeitosa. Claro que tem algumas exceções e tudo, né? Bom, eu quero aproveitar, fazer um parênteses aqui, a gente vai ouvir também o depoimento da paciente, o Dr. Fabrício, que está com a gente, contar como é que foi a jornada dela. A Tamara vai explicar como é que funciona o trabalho de fisioterapia pélvica, de preparação do corpo, mas a doutora Thais Witt tem compromissos profissionais que ela já havia assumido. Antes de me despedir, a senhora gostaria de complementar com alguma informação ou convidar as pessoas que estão nos ouvindo agora a, de fato, repensarem as suas crenças e se estão tentando algum tempo sem sucesso, procurar um profissional especializado, esquecer um pouco do preconceito, né, que gira em torno da questão da reprodução humana, da reprodução assistida, né, como a gente diz hoje. Quero deixar as palavras finais para a senhora. Bom, o objetivo é não sofrer com situações que não te levam a nenhum caminho. Então, evitar esse desgaste realmente de vendas, propagandas e troca de informações de um não especialista. Igual eu falo, apesar de muitas pessoas quererem ajudar, mas essa ajuda pode atrapalhar no caso da infertilidade, né? Então, sempre o apoio do profissional é guiá-los. Não precisa ter medo do profissional que vai, vai já me indicar um tratamento. Não, é para te guiar um caminho. Então, é muito importante para melhorar o seu tempo biológico e chegar mais perto do objetivo. Todo o tempo é precioso.
Não é? E se de fato precisar de algum tratamento, seja ele hormonal, também há um certo preconceito com relação à utilização de hormônios, né? Se for um tratamento hormonal, se for uma intervenção por meio de inseminação ou de fertilização, se o tratamento é recomendado, é o caminho. É o caminho, é o bom caminho, tá? Mas mais uma vez cai nas situações de informações erradas. Esse medo vem de informações em excesso de lugares errados. Então, eu acho que é voltar de novo lá para o princípio e retomar todos os benefícios de cada caso específico. E se, de repente, tem o acompanhamento de um ginecologista, conversar com esse ginecologista, né, e consultar a possibilidade de ir para um especialista com exames específicos. Há um profissional hoje em dia que é atualizado e capacitado para pequenos, porque quando a gente pensa em médico, é como pensar também no oftalmologista, que é especialista na córnea. Então, quando a gente tem o acompanhamento de um ginecologista, por que não se consultar com um especialista em fertilidade que vai investigar causas mais profundas, não é, detalhes mais específicos? Isso também é importante. Melhorar o tempo e reduzir o desgaste. Perfeito. Doutora Thaís, obrigada pela participação aqui no nosso evento. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada a todos. Deixa eu aproveitar, então, voltar a palavra para a Tamara. Tamara, como que é a preparação desse corpo? O doutor Fabrício já pontuou que toda mulher tem o potencial de gerar a vida por meio do parto normal. A partir desse potencial, como é que funciona o seu trabalho facilitando esse caminho? Primeiro, a gente faz uma avaliação para verificar como está esse corpo, né? Porque a gente sabe que a mulher já em si já vem com alterações pré-gestacional. Antes da gestação, todos nós temos algumas alterações, né? E aí, durante a gestação, a gente tem outras alterações. Então, a gente avalia, verifica o que precisa ser trabalhado, se é mais a mobilidade pélvica, mais a respiração. Então, a gente tem alguns pontos que precisa ser necessário trabalhado. Então, mobilidade pélvica, respiração, alongamentos, fortalecimento, a parte da resistência também. Então, dentro disso, eu avalio, verifico o que é necessário. Além disso, eu sempre gosto de trabalhar com a educação pré-natal. Por quê? Porque não adianta a mulher preparar, como o Dr. Fabrício falou, preparar o corpo, sendo que emocionalmente ou de informações essa mulher não sabe. Ou culturalmente ela não está preparada. Sim, tanto porque a gente vem com uma estigma de o parto vai ser dolorido, né, e vai ser sofredor. E a gente sempre orienta que dor não é sofrimento, porque a gente sofre na vida sem ter passado por dor. Mas é porque isso também está nos filmes, nas novelas. O parto é sempre um caos, né, de mulher gritando, de todo mundo desesperado. Sim. Aí o que eu sempre oriento é o quê? Não ficar baseado em filmes e nisso. Né? Baseie-se em quê? Sempre, principalmente, procure profissionais que realmente são especializados nessa área. Então, procure um médico que realmente é especializado no parto normal. Procure assistir filmes, documentários que realmente retratam a verdadeira realidade, né? Não a fictícia. E realmente assim se blindar também de informações. Por quê? Porque às vezes vem muita informação de fora. Então, siga a página, siga, né, as redes sociais, mas de quem realmente trabalha com isso. E dentro da fisioterapia, a gente trabalha com a mulher e com um parceiro também, né, orientando eles, então, orientando o que eles podem fazer no momento do trabalho de parto, né, como é essa força que todo mundo, às vezes, acha que é se matar. Né? Então, tem uma força que é melhor, né, que a gente orienta ali a mulher, como que é esse momento do expulsivo, quais os métodos que ela pode fazer para melhorar a dor, porque muitas vezes, e até mesmo para a evolução do parto, né, porque se a mulher, às vezes, ela tem um quadril mais travado, não que ela não vai ter o parto normal, mas ela vai ter uma maior dificuldade, às vezes na evolução do parto, ou até mesmo da dor. Então, existem alguns recursos que a gente faz durante a gestação e até mesmo durante o parto para ajudar na evolução do parto, para que esse parto tenha menos intervenção, para que esse parto seja o mais natural possível, né, para que a mulher ela consiga o desejado parto com menos, mais respeitoso, da forma mais respeitosa e que ela se sinta empoderada. E conhecendo cada etapa também, ela deixa de se assustar com o próximo passo. Sim. A educação pré-natal é muito importante. Então, por isso que eu gosto de trabalhar
sempre os exercícios com orientações. E é claro, se ela precisa, por exemplo, de um acompanhamento psicológico, eu acompanho, direciono para psicóloga. Se precisa de um acompanhamento, né, às vezes mesmo que ela esteja com a doula, ela pode fazer o acompanhamento também, porque ela vai receber orientações um pouco mais diferentes, né, específico para aquilo que ela pode fazer, né, e o que ela pode fazer para contribuir ali de fisiológico, né, de físico, né. Vamos ouvir, então, o depoimento de uma mãe. A gente está aqui com a Juliana Arco, paciente do Dr. Fabrício. Juliana, conta para a gente como é que foi a sua jornada. Seu bebê está aqui? Está aqui. Quanto tempo tem? Como é que foi o seu processo, a sua decisão de ser mãe, engravidar, optar pela forma de parto? Vamos tentar resumir um pouquinho da sua história. Olá, boa tarde a todos. Meu bebê está com 4 meses, ele faz sexta-feira, dia 19. Bom, meu processo de engravidar foi um processo fácil, tá, eu diria. Estou aí com meus 29 anos, já fazia meus exames, então eu me preparei para isso. E meu processo de engravidar, como que ocorreu? Tá? Eu tenho um histórico de vaginismo antes de engravidar. Então, eu já fazia fisioterapia pélvica, já fiz tratamento psicológico para entender um pouco o processo. E eu falo que é muito engraçado, né? Quando a gente se vê mãe, o tanto que a vida muda com o positivo. Que assim que eu descobri que eu estava grávida, eu mudei totalmente minha cabeça, porque eu falava, por conta do vaginismo, que eu não via outra possibilidade a não ser a cesárea, porque onde já se viu eu fazer vários tratamentos referentes ao vaginismo e pensar num parto normal. Assim foi. Assim que eu recebi o positivo, eu comecei a estudar. A primeira coisa que eu fiz foi estudar. Falei, gente, o que eu posso fazer de melhor para o meu filho ou para mim? Porque o parto normal, por ser fisiológico, ele não é só bom para o meu filho, mas sim para mim também. Para minha família, para minha disposição depois para cuidar dele. E assim eu fiz. Fui ver o renascimento do parto, fui atrás da fisioterapia pélvica para continuar. E junto com o meu parceiro, a primeira coisa que eu fiz foi, eu falava, nossa, eu tenho tanto receio do parto normal. E a primeira coisa que ele falou para mim o que você acha que é melhor? O que você se sente segura? Aí eu falei, o que eu queria mesmo é o parto normal, mas será que eu vou conseguir? E ele falou, não, se é isso que você quer, vamos ir atrás. E sempre eu puxava ele. Então, todas as consultas eu levava ele, na fisioterapia pélvica. Então, eu inseri ele no universo, que ele começou a entender realmente o que era o bebê, o que era a gravidez e o que era o parto em si. E eu falo que é muito engraçado. O Dr. Fabrício até pontuou isso, mas no meu parto, a parte que eu mais me senti encorajada foi junto com o meu esposo, porque eu falo que a gente tem algumas oscilações dentro do parto, que se não fosse ele me voltar para o centro, que a gente tinha combinado antes, eu talvez não conseguiria realmente esse sonho que foi ter o parto normal. A gente não pode, eu não gosto muito de romantizar, mas eu gosto de ver de uma visão positiva. Eu não gosto de pegar o fator negativo da gestação ou do parto ou da dor. Porque eu falo que muitas vezes a gente acaba desencorajando as outras mulheres para isso. Eu acho que a gente está aqui para encorajar. Porque hoje, depois do meu parto normal, o que eu falo para vocês a dor sim é relativa. A gente sente dor? Sim. Só que o meu empoderamento após o meu parto é totalmente diferente. Eu sou uma outra mulher. Isso também me fez uma nova mãe que quis aprender mais e entender que eu sou capaz, não só do parto, mas sim de cuidar do meu filho da melhor forma possível. E a gente muitas vezes se compara isso na internet, né? A doutora Thaís estava falando isso, e a gente se compara o tempo todo da gestação. Mas muitas das vezes eu me voltava para o centro e falava, o que eu, Juliana, consigo pegar dessa informação e o que cabe para mim. Muitas das vezes, na nossa parte mais frágil,
confesso que às vezes a gente caía. Quando eu caía, a primeira coisa que eu mandava é: doutor Fabrício, o que você acha? Você acha que isso é possível? Você acha que isso está certo? E a primeira coisa que ele falava, ele me voltava para o centro e falava: fica tranquila, está tudo bem, vai dar tudo certo. Releva essa informação. Isso, releva a informação, a gente tem uma carga muito grande de informações. Mas o que eu mais vejo quanto parto normal para mim, ainda mais no episódio que eu falava assim, era impossível eu ter meu parto normal por conta do vaginismo. É que hoje eu entendi que assim, vaginismo é fichinha, gente. Vamos lá, vamos colocar a nossa, como fala, nossa capa mágica e vamos para cima, entendeu? Que vai dar certo. Sempre dá certo. Eu acho que o principal é a gente se voltar para quem a gente gosta, para os nossos familiares, para a nossa rede de apoio e começar realmente a se nutrir de informações que são válidas e verdadeiras. Então, é isso que eu mais vejo. E referente ao processo do maternar, eu acho que eu ainda estou muito no início para falar com exatidão, né? Ou com perfeição, que eu acho que... Você acha que o parto normal te ajudou a ingressar nesse puerpério, a atravessar os primeiros dias? Qual que é a sua percepção? Eu acho que, assim, após o parto, eu me senti mais inteira para começar esse processo. Teve esse fator emocional bem forte. Sim. Essa preparação emocional é muito importante, porque eu vi muitas amigas, conhecidas próximas, que eram um pouco frustradas por isso e o puerpério delas foi um pouco mais intenso. Eu falo que todas as mulheres passam por isso. A amamentação é um desafio muito grande no primeiro mês, né, com o bebê. E eu vejo assim que a gente se fortalecer psicologicamente nos dá um maternar um pouco mais leve. E junto com a nossa rede de apoio, sempre. Que eu falo que assim, não abro mão hoje das pessoas que eu tenho ao redor, que faz com que o meu maternar seja muito mais fácil. Tá? Eu vou até aproveitar e pedir a opinião do Dr. Fabrício, porque o senhor já pontuou a respeito da maturidade do sistema imunológico do bebê, respiratório, né, toda a parte cerebral. E nessa questão da mãe, no puerpério, o parto normal também colabora com esses primeiros dias dessa mãe, dessa nova mãe e desse bebê? Primeiro porque, por não ser uma cirurgia, não há uma recuperação cirúrgica, né, um pós-operatório. Entrar em trabalho de parto, né, os hormônios que são liberados durante o trabalho de parto e o parto final vão ajudar, inclusive, a essa amamentação acontecer de uma forma mais fácil, esse leite descer mais fácil. Então, quem tem parto normal, aumenta as chances de conseguir amamentar o seu bebê também nesses primeiros meses, por você já se sentir mais capaz. Primeiro porque não tem uma limitação física, não tem aquela dor de ficar sentada ali 1 hora segurando o bebê. Às vezes a gente fala da dor do parto e esquece de falar da dor do pós-cesárea. Então, a mulher tem mais conforto, consegue cuidar melhor do seu bebê, o leite desce mais rápido por conta dos hormônios do parto, então aumenta muito as chances dessa mulher conseguir amamentar também o seu bebê e dar ainda mais saúde, que é o leite materno, para ele nesse pós-parto normal. Isso fisiologicamente. E aí, Roberta, emocionalmente, ela pontuou bem como ela virou essa chavinha e como ela se sentiu forte, capaz, como essa transformação emocional foi muito consistente para ela. Você fala o quanto é possível acontecer isso com o parto? Isso. Ela disse que para ela funcionou dessa forma. A partir do parto normal, ela se sentiu mais forte, mais confiante, mais capaz para cuidar dessa vida. A gente sabe que não é uma regra, não funciona, a mesma chavinha não funciona para todas as mulheres, mas, de fato, pode ser um divisor de águas. Atravessar um momento como esse pode tornar essa mulher mais empoderada para ser uma mãe mais presente? Sim, eu titubeei um pouco em responder, porque a gente sabe que nesse processo de gestar e parir, há um plus emocional, né? Então, vamos pensar assim, é como essa mesa. Então, vamos pensar assim, que é como se a gente colocasse um peso em cima dessa mesa. Então, toda mulher, ela vive um processo de vulnerabilidade emocional. Não que ela vá adoecer psicologicamente, mas é um processo de vulnerabilidade. Mas, a gente sabe que
os hormônios, a condição e, por exemplo, eu penso, né, não conheço a sua história, mas eu entendo que, por perceber que ela podia acreditar na capacidade dela de ter o parto, de parir, isso facilitou muito, né, que ela se empoderasse, que ela se apropriasse. Então, é muito comum, sim, que muitas mulheres, quando elas conseguem se apropriar de si, do seu próprio corpo, elas têm um empoderamento e uma virada de chave. Né? Então, assim, isso pode acontecer porque elas percebem que, assim, elas não precisam ouvir o que o médico tal ou a médica tal falaram, mas elas podem ouvir aquilo que os médicos, que realmente ela confia, lhe aconselharam e acompanharam ao longo ali da jornada da gestação. E, Juliana, como é que foi lidar com as pessoas que, de alguma forma, se houve essas pessoas na sua vida que, de certa forma, tentaram te desencorajar? Como é que foi lidar? Como é que foi escolher as palavras? Né? A gente também tem essa questão de se posicionar, mas de não desagradar tanto. Você teve esse dilema? Sempre eles me perguntavam, você vai querer parto normal ou cesárea? Eu falava, parto normal. Eles falavam, você é doida. Era a primeira coisa que me falavam. E, não, mas você vai dar conta, você é forte, isso é para pessoas fortes. E hoje eu vejo que não é que eu sou forte, é que eu preciso confiar mais em mim, preciso confiar mais nas pessoas que estão comigo e o que eu posso fazer com isso tudo, entendeu? Então não é questão assim, eu sou mais forte do que quem fez cesárea. Não é uma competição entre mães. Não, com certeza que não. E sim, eu falo que assim, para mim é a minha verdade, então eu vivo com ela e me sinto forte por isso. Tá? Mas não que isso me faça superior a alguém, tá? E falando dessa... por gentileza, Roberta. É só interessante o que você falou, que justamente é um processo de ressignificação. Né? Você falar assim, não, eu olhei para isso, olhei para esse impasse, né? para esse o que poderia ser um obstáculo, né? E eu pensei, como eu posso olhar para isso de forma diferente? Esse é uma grande chave, uma grande dica que a gente precisa usar para poder ressignificar a nossa história e olhar para ela de uma outra forma. E poder lidar aí, assumir que você pode ter um parto normal, que você pode escolher, ter as suas escolhas. Né? Isso é um grande divisor de águas, a gente conseguir se apropriar da nossa escolha. A Tamara comentou há poucos minutos a questão da diferença da fisioterapeuta, da doula. Você citou a parteira, né, que era mais popular antes. Vamos falar a respeito das diferenças e como cada uma delas atua nesse processo, Tamara? Existe a equipe de parto, né, e a equipe que acompanha a mulher durante a gestação. Então, o médico ele vai ali avaliar e estar presente na mulher no pré-natal, tanto para verificar a saúde da mulher, né, como o acompanhamento no parto, que ele é o principal responsável ali pelo parto. Né? A parteira ou enfermeira obstetra, ela pode também realizar um parto, mas um parto de baixo risco, né? O parto normal de baixo risco, ela também pode realizar. A doula, ela vai dar todo o suporte emocional. Então, a doula ela vai estar ali junto com a mulher presente, né, ajudando nesse empoderamento da mulher, com as informações, realmente ali ser o ombro que a mulher às vezes precisa e não tem. Né, acalmar a mulher, informar, né, estar com os métodos de alívio de dor, né, para aliviar a mulher, né, nesse processo. Aí a psicóloga ela vai estar ali acompanhando toda a parte emocional e mental dessa mulher, né, dando também informações e técnicas ali para a mulher estar se preparando para isso. Eu, como fisioterapeuta, atuo tanto na preparação do corpo e orientações, como também no parto, ajudando também nesse processo para que o processo seja mais leve, com menos dor, que seja um processo que tenha menos intervenção, ajudando ali com técnicas que vai elaborar e agilizar o processo de dilatação, o processo de descida do bebê, o processo de saída do bebê, porque muitas vezes a gente sabe que no parto existem algumas alterações, por exemplo, uma parada de progressão, um aciclitismo, que às vezes a criança ela muda um pouquinho a posição da cabeça. Né? Então, existem algumas técnicas que a gente utiliza para que favoreça o parto.
né, para que favoreça nesse momento. E também no pós-parto, na recuperação dessa mulher também, né? E acho que o nutricionista também atua muito nisso, na preparação para o parto, né? Porque a mulher ela tem que se alimentar bem, ter uma alimentação saudável, então o nutricionista entra muito nisso. Eu acho que que eu me lembro de profissionais são mais esses, assim, né? O acompanhamento transdisciplinar como um todo é muito importante, né? O médico não pode ficar só como detentor do conhecimento e da condução desse pré-natal, né? Tem várias esferas ali para serem moldadas, então um acompanhamento transdisciplinar é muito importante. Mas alguns médicos ainda resistem, né, doutor Fabrício? A gente falou aqui sobre o Brasil ser o segundo país com o maior número de cesáreas no mundo, e o acompanhamento, por exemplo, de uma doula durante o trabalho de parto, até poucos anos atrás, aqui na nossa cidade, ainda era um debate, ainda era uma discussão, foi uma luta das doulas estar presente, né, ter autorização para estar no hospital, ainda é uma questão para muitos profissionais. A Tamara também quer falar sobre esse assunto? Na realidade, até o fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta também. O fisioterapeuta encontra barreiras para entrar no parto, né, para entrar no hospital. Então, assim, né, a associação, porque o fisioterapeuta ele tem que ser especialista ou especializado, ele tem que ter feito uma pós-graduação, ter uma formação para isso. Então, a fisioterapia pélvica, a preparação para o parto, né, não pode ser com qualquer profissional, tem que ser da mesma forma que a gente capacitação específica. Isso, uma capacitação específica. E aí, para entrar na atuação do parto, a mesma coisa. No entanto, ainda não existe lei, né, que regulamenta isso. Regulamente isso. Pelo CREFITO pode, pela Associação da Saúde da Mulher também pode, né, e eles estão tendo essa movimentação agora para estabelecer uma lei mesmo. Na verdade, em alguns estados já tem uma lei, né, em alguns hospitais é mais fácil e outros mais complicado. Mais uma discussão que a gente precisa trazer para o município, né? Thais, a doula, você citou a doula, esse processo de alguns médicos evitarem esse contato ou quererem controlar tudo, né? Por que isso acontece? Então, é um receio, eu acho, de que a informação boa ou de verdade possa chegar para essas pacientes e haja algum questionamento durante a condução desse pré-natal, durante uma indicação falsa de cesárea, né? Eu acho que há-se um receio dessa mulher que é a profissional. A doula pode atrapalhar as escolhas que esse médico venha a fazer para a paciente. A Juliana teve uma doula durante o trabalho de parto dela, a Roberta também, coincidentemente a mesma doula, as duas foram muito bem assistidas. A Roberta, inclusive, foi assistida quase que totalmente pela doula durante o seu trabalho de parto, né? Durante o seu parto, né, Roberta? Então, elas são assim provas de quanto a doula é importante durante esse processo de preparação, de educação perinatal, de acompanhamento no parto, inclusive no seu pós-parto também. É uma outra profissional ali que vai estar nesse cenário do parto e vai ser alicerce, segurança, e aumenta muito as chances dessa mulher conseguir seu parto normal, inclusive sem intervenções, quando ela está acompanhada de uma doula. E aproveitando, até a doula e o obstetra podem auxiliar, né? Muitos auxiliam a fazer o plano de parto, que é um documento que muitas mulheres não têm acesso, ainda não têm conhecimento, onde várias escolhas já são pré-definidas, né? Antes, durante e depois, né? Até com relação aos cuidados que esse bebê vai ter logo que ele nasce. O plano de parto é um documento que deveria ser redigido pela paciente. Existem alguns modelos já na internet, ou às vezes a própria equipe ou a doula fornece para essa mulher, para dar um norte para ela, porque muitas não vão conhecer totalmente esse cenário do parto, mas ele deve ser redigido pela paciente com as escolhas dela. Então, eu quero meu parto dessa maneira, eu aceito por uma cesárea se for uma indicação real, eu quero que o ambiente esteja calmo, eu não quero uma intervenção se necessária, eu não quero uma episiotomia, eu não quero... Então, isso traz força, essa mulher já vem colocando esses assuntos aqui na pauta durante a gestação, discutindo com a doula, para quando chegar lá no hospital, às vezes vai ter com o médico do plantão, ela já conseguir deixar por escrito que fala, eu não quero uma episiotomia, ou eu quero uma cesárea somente se realmente precisar. Para quem está nos acompanhando e não sabe o que é episiotomia, é o famoso PIC. O PIC é o que comumente se chamava de PIC na hora do parto, que hoje a gente sabe que é um procedimento sem evidência científica, que vai, né, destruir o períneo dessa mulher sem uma necessidade. A gente sabe que não aumenta
não melhora o tempo de trabalho de parto, não faz com que esse bebê nasça melhor, e essa mulher pode ter uma experiência ruim, dolorosa, também durante o parto e pós-parto. Então, o plano de parto é uma maneira dela se defender de uma possível violência obstétrica também, e uma maneira dela conseguir com que esse parto seja mais parecido com o que ela imaginou, com o que ela sonhou. Entender as expectativas. As suas expectativas foram todas alcançadas, Juliana? Você pode dizer isso? Com relação tanto da equipe como sobre o seu desempenho mesmo? Eu falo que o conhecimento liberta, né? E assim quando eu comecei a estudar e escolher os profissionais, eu falava para eles, eu falava com a minha doula, que é a Thalita, falei com o Fabrício, falei com a enfermeira obstétrica, que é a Paty. Eu falava sempre para eles, eu falava, de olho fechado, eu estou bem assistida. Então, o que a gente conversar e precisar ser feito, eu sei que vai ser feito da forma mais respeitosa para mim e o melhor para mim e para o meu bebê. Então, minha expectativa, sim, foi muito positiva e eu falo para todo mundo, meu próximo bebê, com certeza, vai ser o mesmo caminho. Agora, Fabrício, gostaria de uma orientação, porque às vezes alguém está nos acompanhando pelo Zoom, pode ter essa dúvida. A gente está falando de uma equipe integrada, de profissionais altamente capacitados, mas a gente sabe que essa é uma bolha também muito específica. Muitas mulheres não têm acesso a todos esses profissionais, faz o pré-natal pelo SUS, de repente vai ser atendida no momento do parto, aos primeiros sinais, por um profissional que não acompanhou essa gestação. Quais são as suas sugestões ou recomendações para essa mulher que não tem o acesso financeiro a toda essa equipe integrada? Como é que essa experiência do parto pode ser melhor para essa mulher? Ainda essa experiência tão positiva que a gente está falando acontece na maioria das vezes ainda de uma forma meio elitista por conseguir ter acesso a tudo isso, né? Algumas mulheres não vão conseguir pagar essa equipe, não vão conseguir fazer uma fisioterapia pélvica durante todo o tempo, uma terapia durante o período da gestação, né? Contratar, às vezes, e ser internada no hospital que ela deseja. Então, ela vai ter que seguir o que é oferecido para ela. Eu acredito que a melhor forma de conseguir passar bem por isso, né? Às vezes é uma consulta de pré-natal de 10 minutos com o médico do postinho que está sobrecarregado, às vezes vai chegar no dia do plantão, vai ser o médico que não é o médico que você gostaria que fosse, você vai conhecer ele na hora, é se munir de informação. Buscar informação, e aí vem essa ferramenta que é poderosa, é perigosa também, mas muito poderosa, que é buscar na internet ou nas redes sociais assuntos para serem discutidos, né? Você não precisa pegar e colocar aquela informação como realidade, mas você pode discutir com outras pessoas. Eu acho que a informação é muito importante, construir esse plano de parto, mesmo que você não tenha uma doula, é muito importante para você já ir tendo conhecimento do que pode acontecer. E se você tem acesso a uma doula, não consigo contratar a equipe toda de parto, não vou conseguir internar no hospital que eu gostaria, mas quero ter a companhia de uma pessoa que vai me guiar, vai ser um norte para mim, essa profissional é uma doula. Então, eu acho que fica um pouco mais acessível. Então, se conseguir ter uma doula para acompanhar a sua gestação e o parto, já ajuda bastante nesse processo. Mas muita informação, acho que a informação é a chave para a gestante. É se debruçar e estudar mesmo. Estudar. E a mesma coisa pelo lado emocional. Nem todo mundo consegue ter o recurso, consegue ter acesso a uma boa psicóloga, a um profissional desse segmento. Como que essa gestante pode fortalecer o seu autoconhecimento, né, fortalecer aí a sua autoestima para se assegurar, garantir que os seus desejos vão ser cumpridos e, de repente, se sentir menos vulnerável nesse processo? Penso que uma das possibilidades seria talvez um pré-natal psicológico em grupo, ou algum grupo de gestantes que seja em grupo, e aí essa gestante poderia estar num serviço que não seja individualizado, e aí com isso, né, o custo, ele de fato, ele diminui. Penso que buscar, né, do ponto de vista assim, práticas que ajudem a ter uma qualidade de vida melhor. Então, por exemplo, a alimentação que seja a mais adequada e possível dentro da sua realidade, ter menos cobrança, ter mais leveza, buscar assim, se escutar mais, porque é muito comum que a gente, tanto no pré-natal como no pós-parto, que a mulher ela escuta muito o outro, né? Muitas vezes é em função de uma vulnerabilidade emocional, mas procurar
seguir a sua própria, né, aquilo que ela mesma está intuindo, não no sentido assim, né, como se fosse um misticismo, mas não, poder perceber o que faz sentido para mim. Quando a gente começa a se escutar, se perceber, perceber o próprio corpo, fortalecer-se de relações mais saudáveis, né, buscar redes de apoio possíveis, né, também são coisas que fortalecem muito emocionalmente. E lembrando que a rede de apoio nem sempre é a família. A gente tem também esse estigma de que a rede de apoio, às vezes muitas pessoas não contam com pai, com mãe, com uma família presente na mesma cidade. Às vezes rede de apoio é uma outra gestante, é uma mulher que já passou por isso, mas é encontrar alguém com quem você possa compartilhar sua história, possa dividir suas vulnerabilidades e a partir daí se fortalecer. Rede de apoio, né, não é sinônimo de família. Isso, não necessariamente, mas lógico que se essa mulher conseguir ter uma outra pessoa que a acompanhe, que esteja presente, pode ser uma amiga, pode ser uma outra gestante, uma mulher que teve filho recentemente, uma mãe, né, que possa ali compartilhar momentos com ela, até depois quando a criança está um pouco maior, fazer trocas, né, num determinado momento eu cuido ali do meu e do seu filho, num outro momento, né, faz essa troca, essa parceria também é fundamental, buscar as redes de apoio possíveis. A gente sabe que muitas vezes a gente acaba recorrendo a redes de apoio que também são pagas, né, no sentido de escolinhas, de profissionais, mas a gente precisa de um apoio afetivo. Então, se não for um familiar, mas que seja alguém que você possa partilhar a sua experiência. Encontrar o acolhimento que essa mulher Isso. precisa. Tamara, você tem... Juliana, por favor, pode falar. Isso que ela falou, eu acho muito importante, porque nessa parte nesses primeiros meses, né, do maternar, a gente conheci muitas grávidas, né, que pariram no mesmo mês do que meu, e a gente se seguiu pela internet e começou uma realmente a ajudar a outra. A gente conversava sobre como estava sendo, porque na maioria das vezes a gente acha que só a gente está vivendo naquilo, né? A gente está fechado dentro de casa. Quando você compartilha é que você descobre que não está passando por isso sozinha. Justamente, aí você pega dicas do que como ela está acertando, ou você realmente... Como ela está errando. Isso, você vê a experiência e você fala, nossa, tá tudo normal, calma, respira, que tá tudo certo. Reforçando que sem competição mesmo, né? É no compartilhamento. Com certeza. Tamara, mais alguma informação que você queira acrescentar? Eu acredito que nesse processo, né, na questão da preparação, é muito importante a mulher se blindar, né, buscar informação mais importante e, além de buscar informação, ter esse apoio. Né, eu trabalho bastante com um grupo de apoio, eu coordenava um projeto social e agora hoje, junto com uma psicóloga e uma consultoria em aleitamento materno, a gente tem um grupo gratuito. Então, quem se interessar é só procurar lá no Instagram. Né, a gente tem um grupo gratuito onde a gente se encontra online uma vez por mês. E toda semana a gente coloca áudios, assim, mini podcast de informações no grupo. Porque a gente vê que muitas vezes a informação hoje está liberada em todo lugar. No entanto, a gente tem que fazer uma peneira, né? Peneirar essas informações. Então, é muito importante isso, peneirar as informações, realmente ver informações de profissionais capacitados, se preparar, principalmente da informação fisicamente, né, emocionalmente, mentalmente ali também, porque muitas vezes a mulher ela vem com uma bagagem emocional, né, e a gente sabe que o parto ele é fisiológico e as nossas emoções, né, influenciam no nosso corpo. E a gente vê isso muito nítido até nos exercícios. Né? A gente às vezes vê uma mulher que está mais ansiosa, que às vezes ela tem uma dificuldade de respiração, às vezes dores por questão emocional. Então, a gente vai trabalhar isso, né, desses desbloqueios físicos. Às vezes, de acontecer da mulher chorar no meio da sessão, a hora que você consegue melhorar algo, a mulher chora, às vezes fala algo. Por quê? Porque, às vezes, era algo emocional que estava travando o físico. Então, é muito importante isso. E, ressaltando uma coisa que a Juliana falou, né, sobre a questão do vaginismo. Inclusive, hoje eu também estou atendendo uma paciente que ela teve vaginismo, a gente tratou o vaginismo e agora, depois de um ano, ela voltou grávida. Então, assim, é realmente importante a mulher entender e saber que existe tratamento,
né? E que, independente se ela tem uma disfunção, isso não vai impedir dela ter o parto normal, né? Então, a gente está numa sociedade que às vezes mistifica, né, que as mulheres não são capazes. E o nosso corpo, ele é o fisiológico, né? O parto normal é o fisiológico da mulher. Então, às vezes, é necessário ela acreditar nela, buscar informação, buscar uma equipe. E aí, uma coisa muito importante é que a mulher, pelo SUS, ela consegue ter o parto normal, né? Então, às vezes a mulher acha assim, eu só vou conseguir o parto normal só porque se eu contratar uma equipe. Não, ela vai conseguir se ela buscar informação e se poderá e realmente conhecer o seu corpo e saber como pode ocorrer, né? Então, é isso. Perfeito. Doutor Fabrício, as considerações finais para empoderar essas mulheres que ainda estão pensando se o parto normal é de fato a melhor via para si mesmo, para esse bebê. Eu acredito, Thaís, que assim, a gente faz essa conversa aqui, tem vários tabus envolvendo esse assunto, e a gente faz na intenção de sempre ajudar, mas eu acho que deveria ser uma coisa até que não existisse, né? Um curso para te motivar a ter parto normal, um curso para te dar orientações sobre empoderamento para o parto normal, porque é para ser fisiológico. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que acreditar é nesse processo natural, porque a gente fala assim, informação, estuda, ou procura profissional, preparo físico, preparo mental, equipe. Parece, nossa, é difícil mesmo, né? Mas não, é para você acreditar que é natural o seu parto e acreditar que isso é o que é para acontecer. O desvio disso que não é natural. Então, a gente tem que acreditar, primeiro, nesse processo. Acreditar no fisiológico, acreditar que é para acontecer e acreditar que você vai conseguir. Eu acho que essa é a primeira visão, que é o que você falou, que é o empoderamento e de confiança, que vai dar certo. Esse é o básico para tudo dar certo. Então, confie no processo, vai dar certo, acredite em você, acredite no seu corpo, e se você precisar, vai ter profissionais ali que vão te ajudar. E se ficou com qualquer dúvida, os profissionais todos que estão conosco aqui nessa roda de conversa postam seus conteúdos nas redes sociais. São conteúdos que seguramente são de fontes confiáveis, né? Tem todo um critério técnico envolvido, então basta procurá-los. Se alguém tiver algum questionamento também das pessoas que estão conosco aqui presencialmente, os profissionais vão continuar conosco aqui no plenário da Câmara para poder estabelecer qualquer conversa com vocês. Quero agradecer nominalmente cada um pela presença, pelas informações, esclarecimentos que vocês trouxeram. Agradecer quem esteve com a gente aqui no plenário e também quem participou via Zoom. Lembrando que esse bate-papo vai ao ar também pela TV Câmara, que é o canal do Legislativo. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês e uma ótima tarde.